Telespectador da TV SEI, voltamos para uma nova apresentação sobre a série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. No dia de hoje, nós estaremos realizando aqui uma troca de ideias, um estudo sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Como acontece de outras vezes, nós utilizamos na sede da FEB, na reunião de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a metodologia conhecida como estudo minucioso do Evangelho, com base na experiência desenvolvida por Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira e nos legou o livro Luz Imperecível, que traz aí subsídios muito importantes para uma ampliação da nossa compreensão sobre os versículos do Novo Testamento. No dia de hoje, este capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ele será desenvolvido com base num trecho de Mateus, que é o versículo 5, 23 e 5, 24, e que é intitulado O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Como acontece nesses estudos, nós utilizamos um trecho do Novo Testamento e a partir daí desenvolvemos o nosso estudo, lembrando algumas perguntas, o onde, o quando, como, e fazendo também algumas reflexões sobre a atualidade. Mas iniciamos, obviamente, pelos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o aclaramento dessas dúvidas iniciais. Então vamos pedir ao Flávio para a colocação desse texto do Evangelho no contexto da época. Bom, então, seguindo a recomendação do Honório, a gente vai primeiro se prender nas questões do literal, ou seja, aquilo que está escrito no texto, registrado nas palavras. E para a gente tentar entender essa passagem extraída do capítulo 5 de João, versículos 23 e 24, a gente tem que voltar um pouco no mesmo capítulo 5, versículo 1, que está escrito: vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximavam-se dele os seus discípulos. Por aqui a gente já tem elementos para tentar entender como a questão do onde e do quando. Então a gente vê, vendo as turbas, subiu ao monte. Então Jesus falou de um monte. Ele subiu a esse monte. O monte é um local elevado, um ponto elevado. Mas ele também tem um significado metafórico que o Honório nos coloca. Além de ser um local elevado em termos geográficos, em termos físicos, é um momento de elevação do espírito. Então Jesus, quando escolheu o monte, ele estava querendo exatamente, metaforicamente também, chamar atenção para isso, para que é um momento de elevação do espírito. O que ele ia falar era voltado à elevação do espírito. Fora isso, a gente vê esse verbo que ele inicia aqui, vendo as turbas, subiu. Os dois verbos, o subiu já está implicitamente empregado a questão de ação, então era um ato de subir, e o vendo, apesar dele estar assistindo, contemplando, mas ele estava no meio da ação, então ele estava ativo também. Então, além de, o que o Honório nos sugere também é que a adoção de uma postura operacional. Jesus não estava parado, ele estava vendo, observando, analisando, no gerúndio, então no meio dessa ação. Então era uma ação operacional sequenciada. Então Jesus, ele nunca estava parado, ele sempre estava fazendo alguma coisa, e esses atos dele tinham sempre um sentido por trás, para a gente tentar extrair o ensinamento disso. Então aqui a gente já tem esses elementos.
a questão do verbo, do tempo, como que isso se deu, o onde, a questão do monte e essa questão da elevação do monte. Só que para a gente tentar complementar, a gente pegou informações do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E no capítulo 11, é uma sequência de informações acerca do Sermão do Monte. E aqui ele fornece que essa passagem se passou na Galileia, e a Galileia, o Honório nos explica que ela, em termos de regiões ou ambientes presentes na extensão de nossa alma, esses territórios da alma, ela simboliza a simplicidade. Então Jesus, além de subir ao monte, para, digamos assim, que significava um momento de elevação espiritual, ele também chamava essa atenção para essa questão da simplicidade. Então era um momento de elevação espiritual e um momento de simplicidade, pois ele falou na Galileia. A questão do quando, Humberto de Campos nos coloca que foi dito à tarde, mais especificamente no final da tarde, em um momento de crepúsculo. E o Honório Abreu nos coloca que a tarde é o momento em que se completam estágios, ciclos, momentos, períodos, provas ou um tempo concedido. Quando acaba um tempo, foi concedido a nós. Então é o fim de uma etapa. Então, se a gente pegar que ainda o crepúsculo, o final dessa tarde, é exatamente o fim de um momento, de um ciclo dessa etapa. Então Jesus falava para isso. Para aquelas pessoas que, digamos assim, estavam cansadas, para aquelas pessoas que estavam já vencidas, enfim, que estavam no fim de um ciclo e se abrindo para um novo. Então seria nessa questão. E a questão do como, a gente também pode pegar do literal, aqui no texto, também no capítulo 5, versículo 1, após assentar-se. Então Jesus estava sentado no monte. E por que sentado? Porque era uma posição onde os mestres falavam. Então o mestre ensinava sentado. Isso o Haroldo nos explica aqui na tradução feita por ele do Novo Testamento. Então, em linhas gerais, a questão do literal seria isso. Agora a gente entraria numa questão de palavras que estão presentes na passagem. Por exemplo, oferenda, altar. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo aparece dádiva. Em algumas traduções aparece oferta, em outras sacrifício. Enfim, mas seriam todas a mesma coisa. A questão do altar, o significado da palavra na época, ou o que era altar na antiguidade, seria uma estrutura elevada onde se oferecia incenso e se queimavam os sacrifícios em honra aos deuses. Então no tabernáculo, o tabernáculo podia ser tanto o templo quanto a sinagoga, haviam dois tipos de altares, os altares de bronze e os altares de ouro. O altar de bronze é onde ocorria os holocaustos, ou os sacrifícios. E ele ficava do lado de fora do tabernáculo, em frente à porta. Então todos os sacrifícios eram oferecidos nesse altar. Então as pessoas chegavam e ofereciam seus sacrifícios nesse altar. O fato desse altar ficar do lado de fora era para ensinar as pessoas de que ninguém podia ter acesso a Deus a menos que purificado pelo sangue. Então o sangue do sacrifício servia para purificar a alma e a pessoa poder entrar no templo e ter acesso a Deus. O altar de ouro, por sua vez, era também chamado de altar do incenso. Ele ficava numa região específica, já dentro do templo. E ele significava a obrigação que o povo tinha de adorar Deus. Então o incenso significava isso. Então agora essa seria o que significava o altar, né? Agora a gente partiria para a questão da oferta, a questão do sacrifício, essa dádiva. Então as ofertas, elas podiam ser públicas ou particulares. Então, ou seja, uma oferta feita tanto por um indivíduo ou quanto um povo, em nome de um povo. E elas eram feitas por meio da oferta de vegetais, manjares, animais, sacrifícios desses animais e até de pessoas. E o por que sacrificar animais e até pessoas? Porque o derramamento de sangue servia para purificar a alma, como exatamente a gente disse. Sem isso não haveria remissão dos pecados. Então, esses animais podiam ser bois, ovelhas, bodes e pombas em casos especiais. Então, o ofertante impunha as mãos sobre a cabeça da vítima, um desses animais,
consagrando a Deus e fazendo dela o seu representante ou substituto, né? Para, no caso, a neutralização desse pecado, digamos assim. Assim esperava-se simbolicamente redimir esse pecado. Posteriormente, esses sacrifícios eram feitos pelos sacerdotes do templo. Então a pessoa entregava o animal, a oferta, e o sacerdote do templo sacrificava. Então essa vítima, no caso esse animal, era destruído pelo fogo, em toda ou em sua parte, sobre o altar, de onde o seu cheiro subia à presença de Deus. Então aquela fumaça simbolizava, digamos assim, a remissão do pecado. Deus estava vendo que aquela pessoa havia sido purificada pelo sangue. Então, em linhas gerais, seria isso, as questões do literal, do aspecto literal do texto que a gente tinha para dizer. Enquanto guardamos bem essas imagens do onde, do como, do quem na antiguidade, vamos trazer para o dia de hoje. Como é que hoje o espírito que já está desperto, pelo menos engatinhando, né, para conhecer as verdades maiores, como é que ele vê isso? Veja bem, quem seriam os personagens de hoje nessa mensagem de Jesus? Quem sempre continuaria tendo um Cristo. Jesus, o nosso Cristo, e nós mesmos. Então temos dois personagens perenes nessa história, Cristo e nós. Por que isso? Porque hoje nós já conseguimos entender, à luz da doutrina espírita, que o sacrifício mais adequado, que mais agrada a Deus, na nossa compreensão de novas verdades que o Consolador nos trouxe, que sacrifícios seriam esses? Não os animais, mas o perdão. Não o orgulho que eles ali estavam tentando extirpar com ofertas, mas a humildade. O processo da humildade, o processo do perdão, o processo da oração e da harmonização em todos esses instantes. E para quem? Como levar isso até Deus? Através de um altar. Que altar seria esse hoje? Seria o nosso semelhante, seria o altar. Porque é nele que nós depositaríamos o perdão. É com ele que nós praticaríamos a humildade. E é pedindo por ele que nós elevaríamos a nossa oração até o alto. Então veja como nós temos muitos argumentos, muitas fontes de intuição para trazermos esta mensagem aos dias atuais. E Emmanuel, em Vinha de Luz, ainda nos diz que o nosso momento é o nosso altar, porque o reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. Ainda há muito que aprender. Então nós estamos estudando hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós já analisamos aí as partes históricas, os esclarecimentos do contexto, a relação do contexto em que foi feita essa colocação no Novo Testamento para os dias atuais, mas no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os itens: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele quem estiver sem pecados. E há também mensagens, as instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, e é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem.
Então, em torno dessas considerações, né, que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos também aqui lembrar algumas mensagens, alguns textos de livros que complementem a obra da codificação kardeciana. Queria só, complementando ainda um pouco, né, que a Aida colocou, também o Flávio, nós lembramos que nós temos um caminho a perseguir que vai desde a animalidade à racionalidade. E esse caminho é muito dinâmico, né? Dependendo do nosso grau evolutivo, nós temos ideias, pensamentos diferentes. Então o próprio Deus, nesse período todo, ele vem sofrendo transformações. Não que ele tenha transformado, mas a evolução humana vai fazendo com que nós tenhamos um entendimento diferente. Então Deus tinha antes aquela visão antropomórfica de Deus, né? E o Kardec vem e pergunta: o que é Deus? Já tirando, já realmente. Então aqui fala que na visão, Deus a princípio foi apontado pelos profetas como Senhor dos Exércitos. Está aqui no livro Luz Imperecível, né? No item 18, limpos de coração. Então matava-se, fazia-se guerras em nome de Deus. As pessoas sofriam, desencarnavam. E depois vem Jesus e diz que esse Deus é Pai, é amor, né? É bênção. Então já houve uma grande transformação no pensamento humano. Com certeza não é uma mudança assim que acontece de uma hora para outra, né? Vai algum período aí de dificuldades, mas é assim. Então vem depois o próprio João, o evangelista, que diz que Deus é amor. Então pergunta aqui o Honório: será que Deus mudou Deus? Ele pergunta. Ele diz: não, ele é imutável. A codificação já nos diz isso. Ele é imutável. Evoluiu, aperfeiçoou o seu entendimento humano. Então nós estamos passando por esse processo, né, como diz Emmanuel, nós estamos ainda mais próximos da animalidade que da racionalidade, né? Nós chegamos no meio do caminho ainda. Então eu creio que nós teremos ainda uma visão muito mais perfeita de Deus, na medida da nossa evolução, do nosso crescimento. Nós estamos ainda um bocado de chão para arar, né? Como você falou agora mesmo aí, estamos no começo. Então essa é a ideia. E nós vamos conseguir isso através de quê? Do nosso autoconhecimento. Porque Deus está dentro de nós. Aproveitando o gancho, né? Como nós estamos nesse caminho que você falou, saindo da animalidade, a caminho da racionalidade, o Kardec ele coloca de uma forma, nesse item 8, onde ele comenta a passagem evangélica que o César leu, o Kardec coloca de uma forma muito, muito direta, né? O sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Então nós precisamos entender que nós vamos ter ressentimentos na vida, né? A vida é como os seixos que rolam pelo rio, no meio do rio, que vão se encontrando. Nós vamos chocando aqui, chocando acolá. Faz parte desse processo da animalidade para a racionalidade. É o burlamento meu e do próximo. Mas nós estamos caminhando juntos, saindo desse processo em conjunto. Mas sempre fica aquela faísquinha que sai quando o seixo bate. Essa faísquinha é um ressentimento. Um pouco maior, um pouco menor. Esse ressentimento, ele diz, o que eu faço com esse ressentimento? E aí ele mesmo prossegue, que antes de se apresentar para ser perdoado, ele diz, precisa o homem haver perdoado e reparado. Quer dizer, eu vou perdoar o que ocorreu, o choque, vou deixar a faísca para lá, vamos dizer assim, e eu vou reparar se eu fiz algum dano, cometi algum dano naquele entrechoque. Quer dizer, é um processo contínuo, cotidiano, rotineiro, que nos arremete ao capítulo 17, quando o Allan Kardec aborda a questão do reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços, né? Então isso que nós muitas vezes não queremos fazer, os esforços continuados, diários, diuturnos. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, no item 139, cujo título é Oferendas, ele nos chama a uma reflexão ainda mais profunda em cima disso, porque muita gente diz, eu estou cansado, é muito difícil, essa luta diária, esse constante perdoar, constante criar ressentimentos para perdoar de novo, para reparar novamente. E aí o Emmanuel lembra que o seguinte, a maioria dos que oferecem dádivas materiais não procedem assim ante as casas da fé,
por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Depois ele diz assim: longe de pleitear quaisquer prerrogativas, Jesus não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se, chama a atenção do verbo, do gerúndio, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Então veja aquilo que o Flávio colocou, como os termos são bem utilizados por Emmanuel, né, na questão da oferenda, do altar, e em relação ao que o Kardec fala. Quer dizer, a nossa oferenda é a nossa autoimoração íntima, nesse processo contínuo que o Zé Luiz colocou, de dia a dia nós identificarmos o ressentimento, aceitarmos que é um processo natural, para não colocar um peso na cabeça, uma espada de Damocles na cabeça, criando novas culpas, e então perdoar e reparar aquilo que tem que ser perdoado e reparado. É interessante que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos oferece aí muitos pontos, né, de análise e de reflexão, e que, sem dúvida nenhuma, representam as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, de reconhecer os nossos limites, de reconhecer o limite do próximo e também de evitarmos a contenda, evitarmos perseguições, exigências e coisas mais. Sobre isso, há um livro de Emmanuel intitulado Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, onde no capítulo Socorramos, Emmanuel, ele analisa um trecho de Mateus: com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então esse capítulo ele está muito relacionado com o assunto em estudo. Emmanuel, de início, escreveu: de certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias. E depois de tecer aí vários exemplos relacionados com esses cenários, ele conclui dizendo o seguinte: em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então fica mais essa matéria aí anotada por Emmanuel para as nossas reflexões. Tem também aqui, César, no livro Caminho, Verdade e Vida, é o companheiro. Aqui fala: se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. É a nossa família, é o nosso colega de trabalho. Sabe aquele chefe chato que pega no seu pé? Ele está ali para nós reconciliarmos com ele. E Deus, na sua bondade, colocou pertinho da gente. Não colocou um aqui, outro lado. Não, está juntinho de nós. E às vezes no mesmo leito, debaixo do mesmo teto, na mesma cama, para que nós possamos reconciliar com eles. Então essa é a oportunidade que nós temos com os nossos companheiros, nossos amigos, nossos familiares, de poder fazer, né, essa nossa reforma tão falada. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Pergunta. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Então, mensagem maravilhosa. Zé Luiz, a gente está em sintonia mesmo. Olha só, eu estava anotando aqui numa reflexão
Exatamente, nós não temos mais o direito de dizer, mas eu não consigo perdoar, eu não sei como fazer isso, isso é muito difícil. Porque veja, Jesus, o Pai, através de Jesus, nos coloca à disposição todos os instrumentos que nós precisamos para exercitar o perdão, a humildade. Veja só, você falou da família, do ambiente de trabalho, dos nossos amigos, ou seja, do nosso próximo. Nessa linha evolutiva que saímos, né, do instinto para a racionalidade, nós vivemos em comunidade. Nós vivemos uma vida de relação. Ou seja, está ali o instrumento para você se exercitar, para você perdoar. Não é? Não tem como esquecer, não tem como achar difícil. Outra, ele nos dá a condição da reencarnação. Para que a gente continue nessa evolução, para que a gente, no final, tenha dentro de nós mesmos o perdão. Ele já não precisa nem existir. Entendeu? É como o Chico dizia, o Gandhi dizia, você perdoa o seu inimigo? Sempre? Ele diz, não. Mas como? Eu nunca provoquei, eu nunca precisei perdoar ninguém. Nunca ninguém me ofendeu, né? Então isso traz 1000 reflexões. E são os instrumentos que nós temos à mão. Não dá para ignorar. Eu estava refletindo enquanto o Zé estava falando, eu lembrei-me de uma parte de um poema que o Espírito Maria Dolores ditou por meio de um Chico Xavier no livro Poetas Redivivos. É um poema um tanto longo, mas eu me lembro muito bem da parte. Logo que você começou a falar, eu recordei-me dessa frase que soa na minha mente quase todos os dias. Faze-me perceber, Senhor, que disponho hoje dos melhores recursos, da melhor oportunidade para modificar-me naquilo de que necessito para alcançar a paz. Então, faze-me perceber, é uma súplica, o poema todo é uma súplica. E ela, nessa parte, marcou-me muito, porque faz-me perceber, diante do quadro que nós temos hoje, muita dificuldade, muitos seixos se batendo pelo rio, porque a vida não está realmente fácil em termos de relacionamento interpessoal, essa questão do julgamento surge muito forte. O que leva, então, a Joana de Anjos, só a título de colaboração, no livro Jesus, Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, ela traz uma questão muito simples, dizendo assim, toda vez que o indivíduo, e somos nós todos, né, descredenciado legalmente, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Então, muitas vezes eu não consigo abrir mão do ressentimento, ou não consigo perdoar e reparar em coisas mínimas, até dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. Nós ficamos 2, 3, 4, 5 dias remoendo aquela coisa, e isso faz parte de nós, porque nós projetamos nele, né? Eu projeto nele aquela sombra que eu tenho de limite, estou escravizado, não consigo me libertar. Agora, olha que maravilha você falou, a oportunidade que nós estamos tendo, né, de debater em cima da reencarnação, dessas propostas que Allan Kardec traz, de nós entendemos com o Espiritismo que nós estamos em cursos nesse processo. Não somos nem mais nem menos, somos apenas filhos do bom Deus, caminhando da animalidade para a racionalidade. Muito bom. Então nós estamos chegando ao final desse estudo sobre mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, onde nós analisamos um trecho de Mateus que Allan Kardec destaca como o sacrifício mais agradável a Deus. É muito importante realizarmos sempre as nossas reflexões e trazendo também os subsídios, os estudos para os momentos, o contexto que nós vivemos. Sobre isso, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele escreveu vários capítulos de obras. Aliás, no total, são 9 obras de autoria de Emmanuel que comentam trechos do Novo Testamento, pela psicografia de Chico Xavier. Inclusive,
a série Fonte Viva, né, que é publicada pela Federação Espírita Brasileira. E é justamente num dos capítulos de Fonte Viva que nós destacamos aqui o comentário intitulado Desculpa Sempre, onde Emmanuel ele localiza em Mateus o seguinte trecho: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E entre outras comenta: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. E depois de uma série de considerações, Emmanuel conclui: ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivendo o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Nós então agradecemos aos nossos companheiros da equipe da Federação Espírita Brasileira pela participação em mais esse estudo e convidamos ao telespectador da TV SEI para que fique atento e aguarde a próxima apresentação sobre a série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Ao altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes, reconciliar-vos com vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Como acontece nesses estudos, nós utilizamos um trecho do Novo Testamento e a partir daí desenvolvemos o nosso estudo, lembrando algumas perguntas, o onde, o quando, como, e fazendo também algumas reflexões sobre a atualidade. Mas iniciamos, obviamente, pelos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o aclaramento dessas dúvidas iniciais. Então vamos pedir ao Flávio para a colocação desse texto do Evangelho no contexto da época. Bom, então, seguindo a recomendação do Honório, a gente vai primeiro se prender nas questões do literal, ou seja, aquilo que está escrito no texto, registrado nas palavras. E para a gente tentar entender essa passagem extraída do capítulo 5 de João, versículos 23 e 24, a gente tem que voltar um pouco no mesmo capítulo 5, versículo 1, que está escrito: vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximavam-se dele os seus discípulos. Por aqui a gente já tem elementos para tentar entender a questão do onde e do quando. Então a gente vê, vendo as turbas, subiu ao monte. Então Jesus falou de um monte, ele subiu a esse monte. O monte é um local elevado, um ponto elevado, mas ele também tem um significado metafórico que o Honório nos coloca. Além de ser um local elevado em termos geográficos, em termos físicos, é um momento de elevação do espírito. Então Jesus, quando escolheu o monte, ele estava querendo exatamente, metaforicamente também, chamar atenção para isso, para que é um momento de elevação do espírito. O que ele ia falar era voltado à elevação do espírito. Fora isso, a gente vê esse verbo que ele inicia aqui, vendo as turbas, subiu. Os dois verbos, o subiu já está implicitamente empregado a questão de ação, então era um ato de subir, e o vendo, apesar dele estar assistindo, contemplando, mas ele estava no meio da ação, então ele estava ativo também. Então, além
Telespectador da TV SEI, voltamos para uma nova apresentação sobre a série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. No dia de hoje, nós estaremos realizando aqui uma troca de ideias, um estudo sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Como acontece de outras vezes, nós utilizamos na sede da FEB, na reunião de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a metodologia conhecida como estudo minucioso do Evangelho. Com base na experiência desenvolvida por Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira e nos legou o livro Luz Imperecível, que traz aí subsídios muito importantes para uma ampliação da nossa compreensão sobre os versículos do Novo Testamento. No dia de hoje, este capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ele será desenvolvido com base num trecho de Mateus, que é o versículo 5, 23 e 5, 24, e que é intitulado O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda